Um simples susto pode ser fatal? Pode parecer exagero, mas a ciência já mostrou que uma descarga intensa de emoção, seja medo, raiva ou até uma notícia inesperada, pode desencadear uma condição chamada de síndrome do coração partido. E o mais impressionante, isso pode acontecer até em quem sempre teve o coração saudável. De repente, o coração se comporta como se estivesse sofrendo um infarto. E esse choque pode colocar a tua vida em risco. No vídeo de hoje, eu vou te explicar 3 coisas importantes. Primeiro, o que o estresse e um susto provocam aí dentro do seu corpo. Segundo, por que o coração entra num sofrimento sem ter nenhuma artéria entupida? E terceiro, quem corre mais risco de ter essa síndrome? E claro, vou falar como evitar. Fica comigo até o final do vídeo, porque esse conhecimento vai ser o divisor de águas entre um susto passageiro e um risco real para o teu coração. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. São 2 vídeos novos toda semana. Dá o like e no final compartilha nos grupos, porque o assunto de hoje ele está completo e quase ninguém nunca ouviu falar. Quando a gente leva um susto, o seu corpo reage como se estivesse ali em perigo real. O cérebro acaba liberando uma quantidade enorme de adrenalina e noradrenalina, que são conhecidos como hormônios do estresse. Essas substâncias aceleram o nosso coração, aumentam a pressão arterial e fazem com que nossos vasos sanguíneos eles se contraiam. É como se o corpo ficasse pronto para fugir ou pronto para lutar. Isso é a famosa resposta de luta ou fuga. Agora, pensa no seguinte: se o coração de uma pessoa já tem artérias ali com placas de gordura, esse pico de pressão pode romper uma dessas placas e causar um infarto verdadeiro. Ou seja, um simples susto já pode sim ser o gatilho para algo aí muito mais grave de verdade. Mas o susto não provoca só o infarto clássico. Existe também uma doença que é a síndrome do coração partido, descrita pela primeira vez no Japão. É a chamada de síndrome de Takotsubo. E por que tem esse nome? Takotsubo é uma armadilha tradicional japonesa usada para capturar polvos. Ela é feita de cerâmica, tem uma boca ali bem estreita e uma base arredondada, dilatada, lembrando um vaso mesmo. Quando os médicos japoneses descreveram essa síndrome pela primeira vez, lá em 1990, eles perceberam uma coisa muito interessante. O ventrículo esquerdo do coração, durante a fase aguda da doença, ficava exatamente com esse formato. A parte de baixo ali, chamada ápice, ficava hipocinética ou acinética, e a base ali mantinha o batimento normal ou até ficava ali com um batimento mais forte. Ou seja, o coração ficava parecido com o pote do polvo. E foi daí que surgiu o nome, síndrome de Takotsubo, ou cardiopatia de Takotsubo, e que ficou conhecida popularmente como a síndrome do coração partido. E aí, nesse caso, não acontece o entupimento de uma artéria. O que acontece é que nesse excesso de adrenalina e de hormônios do estresse, tudo isso acaba intoxicando o músculo do coração. Isso acontece principalmente no ventrículo esquerdo, que pode então ficar mais dilatado. E o curioso é que nos exames o coração ele parece estar infartando. O eletrocardiograma mostra alterações semelhantes e a pessoa pode ter os mesmos sintomas de quem está tendo um infarto agudo do miocárdio. E aí, quando é feito um cateterismo, as artérias estão limpas. É como se o coração então tivesse levado um choque emocional e um choque tão forte que parou de bombear direito, mesmo sem nenhuma artéria entupida. E quais os sinais que você precisa reconhecer imediatamente aí para agir rápido? Nesse caso, pessoal, você mesmo não vai saber se está tendo um infarto de verdade ou uma síndrome do coração partido. Ou seja, pelos sintomas não dá para diferenciar. Tanto no infarto quanto na síndrome de Takotsubo, a pessoa sente uma forte dor no peito, geralmente em aperto ou queimação, e pode se irradiar para o braço, para as costas, para a mandíbula. Ela pode estar acompanhada ali de falta de ar, palpitação, suor frio, tontura, até aquela sensação de que vai desmaiar. Ou seja, na hora parece exatamente o infarto. No eletrocardiograma, por exemplo, tanto o infarto quanto a síndrome do coração partido podem mostrar ali alterações parecidas, como elevação do segmento ST ou a inversão da onda T. Ou seja,
só no eletro não dá para dizer com certeza o que está acontecendo. Já no sangue, o marcador mais usado é a troponina, que aí no infarto ela costuma ali subir bastante, porque o músculo do coração está morrendo por falta de sangue. E já nessa síndrome, a troponina também pode aumentar, mas geralmente aumenta de forma mais discreta. E claro, isso acontece porque o coração ele não está infartando de fato, e sim sofrendo um sofrimento temporário aí pela descarga intensa de adrenalina. Outro exame fundamental é o ecocardiograma. No infarto, a gente observa ali uma área localizada do coração que ele para de contrair. Isso geralmente corresponde ali à artéria que entupiu. Já no coração partido, o que aparece é a ponta do ventrículo esquerdo que fica hipocinética, lembrando então a armadilha de Takotsubo. E aí, como eu já disse, o cateterismo é o exame que fecha o diagnóstico. No infarto, a gente encontra alguma artéria coronariana entupida e no coração partido, as artérias estão completamente limpas. E aí, quando a gente faz a ventriculografia, a gente vê aquela imagem clássica ali do formato do Takotsubo. E além disso, a gente tem outra grande diferença também. No infarto, muitas vezes o dano é permanente, porque uma parte do músculo cardíaco ele vira fibrose, vira cicatriz. Já na síndrome do coração partido, na maioria dos casos, o coração ele se recupera em dias ou semanas. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Isso não significa que seja algo inofensivo. Alguns pacientes podem sim evoluir para arritmia grave, insuficiência cardíaca e pode até morrer. Por isso que você deve procurar o pronto atendimento o mais rápido possível, sempre que tiver algum desses sintomas aí que eu falei anteriormente. E doutor, quem é que corre mais risco? A gente sabe que a síndrome do coração partido é bem mais comum em mulheres acima de 50 anos, geralmente depois da menopausa. Um estudo publicado no New England em 2016 mostrou que mais de 90% dos casos ocorreram aí em mulheres. Mas você já tinha ouvido falar dessa síndrome? Comenta aqui que eu quero saber. Outra coisa, em registros internacionais, a mortalidade hospitalar pode chegar a 4 a 5%. E a mortalidade em 5 anos pode chegar a 20 a 25%. Então valores aí até semelhantes ao infarto. Ou seja, não é só um susto passageiro. É um problema real, com consequências sérias e que merece a tua atenção. Agora, depois de entender como a síndrome do coração partido acontece e entender que ela precisa ser vista com atenção, vem a parte mais importante do vídeo. Dá para evitar que isso aconteça? E alguém que já teve uma vez, ela pode ter novamente? Primeiro, é importante lembrar, a síndrome de Takotsubo geralmente aparece em situações ali de estresse muito intenso. Seja uma perda familiar, um divórcio, uma notícia ruim, ou até mesmo por emoções ali muito fortes, ali até de alegria ou de surpresa. Então o coração ele é sensível aos hormônios do estresse. O que a gente pode fazer para se prevenir é cuidar da nossa saúde como um todo. Isso envolve então um bom controle da pressão arterial, do colesterol, da glicemia. Se você tiver problemas na tireoide, trate adequadamente. Durma bem, faça exercícios regularmente, se alimente bem e de maneira saudável. Faz de tudo para gerenciar ali o teu estresse. Aí você pode fazer terapia, meditação, técnicas de respiração, tudo isso para aliviar o seu estresse. Evita também o uso excessivo de estimulantes, como cafeína em excesso, energéticos, drogas, né, pessoal? Porque isso vai potencializar e sobrecarregar o teu coração. Agora, se você já teve uma vez e tem receio de ter de novo, infelizmente isso pode acontecer. A taxa de recorrência dessa síndrome gira em torno de 5 a 10%. E geralmente o quadro se repete com um novo gatilho de estresse, seja físico ou emocional. Por isso que é essencial o acompanhamento regular com o seu cardiologista. Mantenha o seu acompanhamento. Então, resumindo, pessoal, a síndrome de Takotsubo pode sim se repetir, mas com acompanhamento médico adequado, controle de fatores de risco e cuidados aí com o teu estresse, a chance de complicação a longo prazo, ela diminui muito. Então é isso. Um susto, uma notícia inesperada, uma perda, uma emoção muito forte, tudo isso pode desencadear uma reação em cadeia dentro do seu corpo. E nisso, pode ser que ocorra um infarto verdadeiro, com entupimento das suas artérias, ou às vezes pode ser a síndrome do coração partido, em que as artérias estão totalmente limpas. Se esses sinais aparecerem, a única atitude correta é procurar atendimento médico imediato. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem você ama, porque essa informação pode salvar vidas. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse.
Um grande abraço e até a próxima.